Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui pegando o busão bem para longe, mas longe mesmo, para conferirmos o 10º episódio, também conhecido como o derradeiro da terceira temporada da série Star Trek Stranger New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, finalmente chegou então o derradeiro episódio aqui da terceira temporada da série. Claro, temos que fazer aquela super pergunta: o que podemos esperar num episódio que encerra uma temporada? No caso, não é uma temporada que encerra a série. Se bem que talvez a gente possa comentar a respeito daqui a pouco. Sim, no caso da Era de Latão, basicamente todas as séries, tirando as séries de animação, porque eu não assisti todas as temporadas, mas posso dizer a respeito das live actions de Discovery, Picard e aqui de Stranger New Worlds, que há uma tendência, quase que 100%, de fazer muito tiro, porrada e bomba no episódio que encerra o trabalho do ano. Pois é, então a gente esperava que pudesse acontecer exatamente isso por aqui. Só que não. Na verdade, é um episódio bem calmo, para falar a verdade, que não gasta muitos recursos exatamente nesse tipo de efeito especial, justamente das batalhas espaciais e com muita replicação de naves num puro Ctrl-C, Ctrl-V exagerado, que a gente sempre viu nos finais de temporadas das séries já citadas. Aqui não, foi uma coisa mais comedida, mais tranquila e com uma pegada até diferentona, que também a gente vai falar a respeito daqui a pouquinho. Mas basicamente o que a gente tem aqui é uma definição, ou na verdade a conclusão do arco da Bethel, que a gente acabou descobrindo que realmente era o arco da temporada. Porque digamos que o arco dos Gorn realmente se encerrou lá na segunda, embora a gente tivesse uma coisa ou outra aqui em outros episódios ao longo dos 10 relacionado aos Gorn. Mas não, realmente o que meio que completou ou ficou pontuando a série aqui na sua terceira temporada realmente eram as questões relacionadas à amada do Picard. Picard não, do Pike. Quando eu tirei o Picard nessa história? Sim, a Mary Bethel. Que vamos combinar, né? Eu já disse isso várias vezes, eu nunca achei uma grande química exatamente nesse casalzinho, né? Nessa duplinha, guti-guti, Pike e Bethel. Nunca senti, na minha opinião, né? Eu sei que tem muita gente que curte o casal, mas eu nunca achei que dava liga, para falar a verdade. E ela está presente desde o primeiro episódio da estreia da série, sim. Aliás, na primeira sequência, ela já estava presente, porque ela estava lá no chalé com o Pike, não estava? Estava, né? Acho que estava, né? Quando chegou o almirante April e chamou ele para a ação. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Aqui nesse episódio, eu até que estava gostando do casalzinho. Vou fazer o quê? Tarde demais, né? Mas é o que tá, né? Ela sempre foi presente, depois ela ficou importante no arco da número 1. Acho que eu me engasguei com alguma coisa aqui. Enfim, emoção, né? Bom, voltando ao ponto. Eu sempre gostei da personagem? Não gostar, nunca gostei de fato. Mas era uma personagem interessante. Ela teve uma boa participação lá, como eu estava dizendo, no arco da número 1, mas também parou nisso, porque depois, aliás, não só ela, como o próprio Pike, eles viraram apenas um casalzinho. Eles não faziam mais nada no show inteiro. E então, digamos que esta doença, né, ou essa possibilidade de morrer da Bethel foi realmente um arco novo para a personagem e por tabela também para o Pike, né? Um drama, né, de poder perder um ente querido, que para falar a verdade talvez não fosse muito bem explorado e talvez somente aqui, nesse episódio, é que eles conseguiram de fato aproveitar essas sensações de perda. Mas, ok, isso não é problema. E também não é nenhum demérito terminar uma temporada com a história da Bethel. Ou é? Bom, só não é porque o Pike está atrelado ao menos um pouco. Mas é aquela coisa. Claro, é uma ilusão nossa, na verdade, de fã achar que a série é do Pike. Longe disso, a série não é do Pike e também não é da número 1. Os dois são apenas
2 personagens a mais em meio àquele elenco com um monte de gente e acabou, nada demais. Então até não surpreende que o episódio final de uma temporada é dedicado a um personagem que ele não é nem principal, ele é apenas regular, de vez em quando a Petal aparece, aliás aparece com muita frequência, né? Até demais, mas por causa de ser o namorico do capitão da nave. Será esse o motivo? Bom, você pode até se perguntar, tá, e Kirk, então, que fica aparecendo o tempo todo também? Mas, ok, vai, aceita-se, contanto que seja uma boa história. E, de fato, a história que é apresentada aqui é interessante, razoável, embora, num primeiro momento, você possa dizer que isso não vai dar em nada, e depois, até que surpreende. Mas surpreende absolutamente ou só um pouquinho? É, pouco, pouco mesmo. Aliás, esse tipo de episódio que eu, quando termino de assistir a ele, eu penso, vou dar uma certa nota. Depois eu fico refletindo, fazendo comparações aqui e acolá, e a nota vai baixando, vai baixando, vai baixando. E é isso que aconteceu por aqui, com certeza. Bom, indo ao ponto, o que é o episódio? Basicamente, então, a conclusão do arco da Petal, que eu já disse acho que umas 3 vezes, né? Então, logo de cara, sem muita cerimônia não, até que tem uma cena antes, no comecinho do episódio, que é uma comemoração ali, né? Mais uma daquelas reuniões de oficiais que pai que promove em seu aposento, né? Cozinhando para todo mundo. É aquela coisa que a gente adora ver ele fazer, né? Enfim, tá lá, mais uma vez. Aí tem a pegadinha lá com o Scott, que vem todo em trajes de gala, né? Afinal de contas, ele está com seu kilt. Só que ele não está completamente livre, leve e solto ali por baixo. Parece que ele está com calça, né? O kilt do escocês era sem nada mesmo, né? Mas ok, né? Passa. Mas de qualquer forma, tem uma piadinha ali. E logo em seguida, já passamos para uma outra cena. Claro, tem um draminha de se pensar a respeito, né, do que vai ser dela, agora que ela finalmente arranjou um posto para poder continuar sua carreira, né? Mas tem a questão ali da sua enfermidade de qualquer forma, mas logo em seguida já pula para uma outra cena e se descobre de uma maneira assim, de sopetão, que aquelas flicadas que aconteceram lá naquele episódio onde eles foram fazer aquela expedição arqueológica e que o enfermeiro ali da nave, novo personagem para essa temporada, o Gamble, agora eu decorei o nome dele, né? Ele acabou morrendo, né? Porque aquela entidade lá o possuiu e patati patatá, né? Enfim, quando aquela entidade foi aprisionada lá naquela esfera pelo Scott, se descobriu que ele estava lá dentro do teletransporte da enfermaria, totalmente picadinho, em pequenos pedaços. E ele foi se recompondo ali e de alguma maneira ele conseguiu ativar o teletransporte junto com o Corby, né? É uma coisa meio maluca, como é que uma entidade que está transformada apenas em bits e bytes, se é que é essa tecnologia daquela época, ele consegue dominar a máquina onde ele está contido, se teletransportar para algum local super distante, como depois eles demonstraram em outra cena, né? Ele pegou uma certa uma onda marítima, não, um caminho marítimo, né? Um fluxo marítimo, não, um fluxo espacial, sei lá, que diabo é aqui que eles inventaram, tecnobaboseira das melhores, né? Ou das mais ou menos, que aconteceu por aqui. E, caramba, que forçação de barra para reaproveitar aquele inimigo, né? E bem, afinal de contas, eles tinham deixado uma certa deixa lá naquele episódio, realmente, né? Que aquelas frescadas, né, piscada que tinha lá nos painéis, dava indício que alguma coisa iria acontecer. E de fato aconteceu. Só que é uma coisa meio rocambolesca, né? Parar num lugar super distante, onde a Enterprise, a plena velocidade, leva 11 horas para chegar lá, é muito longe, longe para dedéu. Só para poder encontrar uma civilização que não tem lá muito contato com a Federação, eles têm até que entrar lá disfarçados. E porque lá, naquela outra civilização, naquele planeta, existem o mesmo tipo de mecanismo que existia, portais e tudo mais, que havia lá naquele planeta visitado na questão arqueológica, que era Vadianov, né? Acho que era isso o nome do planeta, né? Enfim, não importa, era só para voltar para aquele cenário, para aproveitar que foi realmente construído tudo aquilo pelo jeito, ou quase tudo, né? Porque o fundão é sempre aquele super telão de LED, né? Que realmente ajuda a compor
bastante ambiente, né? Bacana. Mas digamos que os elementos principais centrais ali estavam construídos e eles reaproveitaram, né? Aliás, essa temporada tem muito reaproveitamento, né? Muita questão de economia de grana que fica bem evidente. Falando em temporada, né? Deixa eu já combinar com vocês que na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 4 da tarde, eu vou lançar um vídeo que vai compilar toda a temporada, né? Ver como é que fica, né? O equilíbrio de notas para lá e para cá e tentar uma pontuação adequada para o que foi apresentado para a gente aqui ao longo desses 10 episódios, então, próxima quinta-feira também às 4 da tarde vamos conferir se vale a pena ou não assistir a terceira temporada. Enfim, mas voltando aqui ao episódio de encerramento. Então eles acabam indo lá, de maneira às escondidas, quase todo mundo, quase todo o elenco está lá em trajes típicos. E eles não conseguem entrar lá no bendito portal, mas já descobrem também que o cidadão havia se incorporado mais uma vez numa outra pessoa lá daquele planeta, que era uma espécie de sacerdote, né? E num outro momento também a seguir, uma coisa também maluca, meio sem sentido. Ele começa a dominar os nativos ali daquele lugar para começaram a perfurar o olho, do mesmo jeito que ele estava sem as órbitas arrancadas lá naquele outro episódio. Cara, é uma coisa meio sem sentido, meio uma dramaticidade. É tensa a cena, mas não tem fundamento para falar a verdade. É só para chocar, talvez, o espectador e para por aí. Claro, tinha um motivo que talvez ele estivesse chamando a atenção da frota para poder aparecer ali o Mbenga, mas ele até já estava, né? Nem precisava. Mas de qualquer forma ele estava lá com o seu plano, né? Lá o tal do Gamble possuído pelos Vedza, né? Que são aqueles vilões, né? Que são corpóreos, né? Mostra o visual deles depois, né? Mas eles conseguem invadir corpos alheios. Mas também uma salada mal explicada, que também acho que não adianta mais explicar porque o negócio já foi resolvido, né? Enfim, mas é um produto derivado de outro episódio. É uma coisa meio estranha, poderia ter mais explicações, né? Acontece que tudo isso gasta bastante tempo aqui no episódio, né? Até que finalmente você chega à conclusão do que está acontecendo com a Bethel. Ela lembra que ela teve uma super força, até entrou num combate físico com o Gamble, né, de uma maneira meio esquisita. A gente dizia que tudo aquilo ali era coisa do que ela tinha o Gorn dentro dela, mas não. Depois se chegou à conclusão que era questão do Gorn, era questão do sangue ililiano e lidiano, né, da número 1, que foi usado para combater a sua doença. E tinha outra questão também, aí juntou tudo aquela salada, ela estava poderosa por causa daquilo, e aí descobriram que ela é uma guardiã lá daquele ambiente do planeta Védia 9. Meio que salada. É uma confusão danada esse episódio que ele fica fazendo floreios para chegar ao ponto que ele quer. Quer de fato mostrar que a Bethel ela está com seu destino traçado. Ela vai morrer. Mas para morrer, antes ela tem que salvar a questão do dia. Que no caso é se livrar lá daquela entidade que está dentro do Gable. Não, o Gable na verdade já morreu há muito tempo, né? Ele é só uma casca dele, né? E é basicamente o que acontece. Aí depois eles chegam à conclusão que ela, Bethel e Pike devem ir sozinhos até lá ao tal da estrutura para poder salvar o Mbenga, que tinha sido raptado, para poder servir de chave dupla para poder passar por aquele portal. É uma coisa meio maluca, né? É definido, né, que precisam 2 pessoas para poder entrar, né? Depois, como é que eles sabiam que Bethel e Pike era suficiente para entrar? Também foi mal explicado. Mas, de qualquer forma, é isso que temos para esse episódio, né? Na verdade, o Mbenga está meio que de gaiato aqui nessa história. Por mais que ele, sim, esteja culpado por ter perdido o enfermeiro, porque foi ele que autorizou ele participar do grupo avançado e coisa e tal, no fundo ele está sobrando aqui nesse episódio. Ele não serve para nada. Tanto uma hora que ele foi ali alvejado e caiu no chão, pensei, será que vão dispensar o Mbenga? Eu fiquei com essa sensação várias vezes. Será que já iam descartar o personagem para já, na próxima temporada, começar a aparecer um certo McCoy? Será que sim? Eu fiquei com a sensação. E se fosse isso, eu acho que o episódio até ganharia
novos valores. Mas eles não quiseram ir por esse caminho, não. Muito pelo contrário. Depois, sem muitas explicações também, MBank apareceu lá, Vivinho da Silva. Mas a questão é que, assim, num certo momento lá, quando a Bethel sofreu um colapso lá, porque era justamente o vilãozinho lá da vez, né, o Gamble, né, com o Vesda incorporado, ou incorporado nele, atirou lá naquela estátua e a Bethel sentiu. Aí ela ficou com o olhar brilhante. Quando ela ficou com aquele olhar brilhante, na verdade, era quase o próprio universo que se via através, né, do globo ocular dela, né? Tinha várias coisas relacionadas ao olhar, né? Estranho. Já tem isso, né? No primeiro episódio. E depois aqui também. É porque o cara tinha perdido os glóbulos oculares, né? Mas, globos não, globos, né? Enfim, é uma coisa meio esquisita, mas quando apareceu lá os olhinhos dela brilhando, eu fiquei pensando, fiquei com uma ideia na cabeça que depois se concretizou mais ainda, porque justamente quando, enfim, Bethel e Pike vão lá para aquela sala, aliás, antes de ir para a sala, estou pulando, estou esquecendo, né? A coisa rocambolesca para poder abrir aquele portal, né? Porque não sabe-se como, ele ficou trancado depois que o fulano entrou com o MBank. Por que podia ser usado de novo? Não tinha motivo. Mas para abrir precisava de uma baita de uma energia, que somente uma nave estelar poderia fazer, ou talvez duas. Ah, precisa de uma outra nave? Quem poderá me salvar? Sim, eu, Chapolin Colorado. Não, Kirk. Outra forçação de barra nesse episódio é trazer a presença mais uma vez de Kirk. Para quê? Não tinha necessidade. E pior, né? O Kirk é forçado a vir para a ação e, cara, que coisa horrorosa que fizeram, porque é ele que fala pela capitã da nave. A pobre da capitã Vulcana apareceu ali no fundo de cena, né? Como caramba, uma figurante. Que coisa tosca que fizeram a respeito disso. Não tinha cabimento. Para que fazer isso? Podia ter uma fala para a capitã, né? E falava, não, eu deixo a total responsabilidade com o meu imediato aqui, o Tiberius. Pô, não, só o Kirk que falou. Completamente horroroso. Eu acho que a pior coisa do episódio foi isso aí. Ou talvez o que eu vi logo a seguir, né? Porque, enfim, usaram as duas naves, a Enterprise e a Farragut, né, sincronizados lá, mas teve outra coisa também que eu esqueci, o Elemental também do Spock com o Kirk, e junto com a... Não, tô maluco, o Ortegas não participou não, só foi ele e o que o Kirk estava pilotando. Não, tem Ortegas também, porque o Spock, ele está dirigindo, pilotando a nave, junto com ali na Enterprise, e o Kirk está lá na Farragut, eles estão completamente sincronizados através do elo mental. Mas o que vale? A questão acho que houve uma quebra de novo do canon, porque, caramba, eu acho que na série clássica nunca se mencionou que um dia o Spock havia já feito um elo mental no Kirk, né? Não, né? Isso nunca aconteceu na série clássica, né? Ou aconteceu? Mas não tinha antes, né? Com certeza não. É o que temos para hoje, né? Mais outra quebra. E eles estão com memórias bem fresquinhas um do outro, que a gente acabou vendo ao final do episódio, transformado em piada, aquela questão lá em Orion, né? De novo, né? Estamos numa linha temporal alternativa. Isso aqui não é a Prime, mas de jeito nenhum. Mas o que importa? Vamos entrar lá no bendito aposento lá no outro planeta, né? Magicamente transportado, né? E tudo bem, alta tecnologia, vá lá, né? Mas tá lá. Enfim, Pike e Bethel estão lá diante do inimigo. O inimigo tudo, eu sou mal, eu sou o mal o bem, e o mal, eu sou o mal. E você? Você me ficou enchendo o saco durante anos, décadas, séculos, milênios, sei lá quanto tempo ela já servia de guardiã ali, né? Você aí e o seu pet. Pô, chamou o Pike de pet. É mole? Mas ele é, né? O Pike é um pet aqui nessa série, com certeza. Eu não discordo dele não, olha, foi bola dentro. Pike é um pet. Enfim, aí, de novo, né? No momento que ele estava para atacar ela, né? Não, já tinha atacado, coisa e tal, já tinha
ferido o Pike, e naquele esquema, né, que o Pike não pode morrer, mas ele falou, não, mas tá doendo, ele me acertou mesmo, fia. Pô, resolve o problema aí, só você pode salvar a parada, porque até então não, já havia sido definido que ela é a própria guardiã, aquela estátua que está lá, é ela mesma, né? Tem o mesmo DNA, tudo, mesmas coisas, blum, 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 tudo. Ok, essa coisa a interdimensionalidade, do causa e efeito está ao contrário, já havia sido estabelecido lá naquele primeiro episódio. Ok, tudo bem, passou-se rápido por isso, não tem problema. Quem não viu outro episódio pode ficar perdido? Pode, mas também não tem problema. Tanto faz. O que vale que, aí sim que eu falei, não, isso mesmo vai acontecer, quando ela começou a ter as suas mãos brilharem, e antes os seus olhos também já tinham ficado incandescentes, eu falei, uau, Miss Marvel, é você aqui presente? Oh, mocinha, que beleza, né? Eu falei, não! Eu falei, não, o pai que é um pet mesmo, né? Ela resolveria tudo, né? Aí teria uma briga rocambolesca, sei lá, teria outros desdobramentos, mas esse que eu fui surpreendido, realmente. Me pegou de calça curta, eu realmente não esperava que pudesse acontecer isso. No momento que ela atacaria o sujeito, de repente, tá lá, Bethel e Pike, felizes e contentes, praticamente voltando na primeira cena da série, lá na primeira temporada, exatamente, né? Eles acordando, lá era uma questão de trocar presente, acho que era aniversário de relacionamento, né? Não era aniversário deles, né? Era quanto tempo eles estavam juntos, né? Enfim, aí tem a batida na porta, toc, 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 toc. Ele acha que é o April, né? O almirante que vem buscar ele, como aconteceu lá no começo da série. Aí ele abre a porta, já tem uma outra situação. E quando você vê, os anos vão passando. É interessante, mas logo a gente já acaba sacando do que se trata. É um arremedo ali de Inner Light, de A Nova Geração. Sim, aquele episódio onde eu ia falar Pike, não, agora é Picard. Onde o Picard viveu quase uma vida inteira naquele planeta, né? Na verdade foi um programa que estava rodando na cabeça dele, mas ele sentiu realmente que viveu décadas e décadas lá naquele planeta. Um planeta que já havia sido extinto há muito tempo. Basicamente, né, a gente pode dizer que é um retrabalho, talvez, disso, né? Uma vida vivida. Só que no caso aqui, não é a vida vivida pelo suposto protagonista da série, mas por um personagem regular. Porque a vida vivida aqui vale mais a da Bethel do que a do Pike. Claro, ele estava junto, mas o que importa ali para a cena, para a dramaticidade, é da Bethel. E, na verdade, ela estava querendo viver uma vida antes de morrer, antes de cumprir o seu papel como a guardiã ali daquele ambiente que, na verdade, é uma prisão para aqueles tais Vedas, né? Ou outras coisas que possam existir lá naquela prisão. Mas ela era um guardião, principalmente deles, né? Só que isso foi mal explicado, mal conduzido, e principalmente como isso começou. Simplesmente foi o quê? O desejo dela que passou pela cabeça? Depois é explicado isso, mas é explicado que ela queria viver uma vida com o Pike, né? Ela não queria perder esse gostinho de envelhecer, ter uma filha, ela crescer, ela noivar com o filho do April, também uma salada mista ali, esquisita, que eu não entendi pra quê, né? Mas ela queria ter a vida, ela envelheceu, estava velhinha, ela morreu primeiro do que o Pike. Tá, tudo bem, ela queria ter lembrança, né? Ela vai passar a eternidade lá com o guardiã e ela queria ter uma lembrança. Que seja, então, uma vida vivida, né? Uma vida vivida, uma vida familiar, uma vida de desafios. Ali não acaba não se dizendo se eles também foram felizes cumprindo suas carreiras, mas acredita-se que sim também, né? Não foi só uma questão familiar ali da filha, depois a filha também começando uma família. Acho que não foi só isso também, né? Acredito que não, né? Se é uma forja de lembranças que seja uma forja completa, né? Completamente emocional. E aí o negócio acaba. Assim, uma coisa que precisa destacar, né?
Aquela coisa, a primeira batida de porta você até entende, mas depois a batida de porta foi repetida acho que umas 6 vezes, talvez 7 vezes, e já estava começando a encher o saco. E no final das contas, aquilo não tinha uma certa explicação de fato do que se tratava. Claro, a última porta aberta, de novo o pai que encontrou, já velhinho, né? Depois que praticamente a Bethel já havia morrido, ele abre a última porta e dá de cara com o vilão mais uma vez. Aquilo não tem sentido de existir, aquela batida de porta. Claro que se você entende a referência que eles queriam colocar, que batida de porta é uma referência, eu não lembro de qual é a origem exata, mas é a batida do destino, né? Quando você ouve a batida na porta, é a batida do destino. Isso que eles queriam colocar ali, né? Ela estava fugindo sempre do destino, na verdade. Embora eles sempre mandassem o pai que abria a porta, né? Acho que não era, ela nunca abriu a porta, né? Acho que era sempre o pai que, né? Uma coisa meio esquisita. Claro, isso também tem a ver com a história do pai, que ele sabia o seu destino, sabia que ele não iria morrer. Até o começo de toda aquela vida começada ali a ser vivida, já tinha questão. Ué, mas espera aí, uma das vezes que ele voltou da porta, ele voltou vivo. Eu não morri naquele incidente que eu sei que eu vou morrer. Como assim? Né? Aí, claro, a gente tinha certeza que ele era uma memória, uma vida vivida da Bethel, não do pai. E claro, de novo, né, o personagem acabava ficando rendido ali, né, ele ficava à mercê do desejo da Bethel. E aí outra coisa também que me remeteu, se antes eu fiquei com a sensação que tínhamos presente aqui Miss Marvel, mas na verdade nós tínhamos a Feiticeira Escarlate, que também criou um mundo para ela ser feliz com seu querido marido Visão. Pois é, né? Duas homenagens para a Marvel dentro aqui de Star Trek. Oh, falta de criatividade desses roteiristas, né? Enfim, aí o pai que abre a porta, o vilão tá de volta, e aí tem a briga de Bethel e do fulaninho. Aí você resolve, 2 tapas ali, acabou. Eu sou... Como é que é? Ah, uma frase de lascar. Eu sou a guardiã, mas eu também sou Mary Bethel. Marie Bethel, né? Ah, que isso. Aí vem uma frase, né? Sabe também como é que é? O brilho de uma vida inteira é maior... Não, como é que é? O brilho de uma vida inteira é maior do que a sua escuridão. Aí toma tal, um golpe. Aí derrotou o cara, tirou lá o bicho de dentro do espectro. Não, tirou o espectro de dentro do fantasminha que já era o Gamble, né? Também, aí ela se transformou na estátua, acabou, morreu. Aí já passa para a nave, tudo resolvido, Pike deprê, todo mundo deprê, com a morte de Bethel, e acabou. O episódio foi nesse tom final. No geral, a gente pode considerar que esse episódio ele tem muita pegada de um final de série, né? Os termos colocados ali na parte final e como se abre um caminho de múltiplas possibilidades da missão de 5 anos, né? Porque o Corby entrega, lá, quase terminando ou deixando o relacionamento aberto entre ele e Chapel, entregando um disco onde ele tem vários mundos que eles possam explorar. Parecia uma coisa de fim de temporada, mas mais um fim de série. Talvez quando a temporada foi escrita, já existia a possibilidade da série ser encerrada ali. Mas, de todo modo, acabaram ganhando uma 4ª temporada e até uma 5ª, que um dia se pensou ser um filme. Um negócio muito esquisito. Tinha um final realmente ali com a pegada de fim de série. Ou seja, não deixou gancho nenhum. Quando isso acontece, não há gancho nenhum para uma próxima temporada. Não há um cliffhanger, não. Ou seja, aquele suspense tipo, meu Deus, tem que esperar 1 ano para saber como é que esse negócio termina. Não, aqui tudo está basicamente finalizado, né? Ou seja, se realmente a série fosse encerrada, não teria problema. Tudo estaria terminado. Enfim, até esquisito, porque... Esquisito não, né? Eu estou curioso. A única curiosidade que eu tenho é exatamente a respeito de Pike, porque Pike, depois que ele, justamente, ele fechou a sua questão da sua sapiência, de saber que dia que ele vai morrer, isso ficou fechado. Aí o que eles deram para ele, para o Pike? Basicamente, ficar 100% um chefe de cozinha e também o seu relacionamento mais intensivo com a Bethel. E acabou. Nunca mais ele ganhou um outro arco narrativo.
Agora, necessariamente, eles vão ter que inventar alguma coisa, porque Bethel não vai mais existir na história, certo? Ou não? Não sei. Agora, a respeito exatamente desse mundo vivido por Bethel e Pike. Claro, ele ficou completamente com as memórias. Ele até foi um detalhe interessante, quando ele viu lá largado o avental de cozinha, ele correu para ver se tinha lá o escrito que ele, do jeito que ele ganhou lá na vida vivida, né? Na vida fake, ou vida verdadeira, né? A gente pode considerar como uma vida realmente vivida, né? Ele correu para ver se estava lá e não estava, né? Aliás, eu já vi uma coisa parecida em algum lugar, não lembro onde foi. Mas enfim, também não foi uma coisa super original, mas eu achei bacaninha acontecer isso, eu achei muito interessante. De fato, toda essa sequência da vida vivida pareceu até alongada. Depois eu fui conferir quanto tempo tinha, foi exatamente 10 minutos. E foi bacana, não foi... mesmo que não fosse super original, trouxe um impacto para esse episódio. Porque se isso não existisse, esse episódio seria de uma fraqueza, né? Seria tão vazio, mas essa vida vivida aqui deu um estofo, deu um conteúdo muito bom para esse encerramento de temporada. E aí você, claro, tem que lembrar que para chegar a isso, que de fato eles queriam era fazer isso. Eles pensaram, e se for um final de série? E até reforça que eles talvez estivessem pensando nisso, porque já existiram vários finais de séries que se faz uso dessa coisa de mostrar um personagem envelhecido depois da aventura que você acompanhou durante várias e várias temporadas. Pois é. E aqui fizeram a mesma coisa. Ah, vamos mostrar também Pike envelhecendo. Quer dizer, não foi Pike, foi Bethel, né? Mas a gente sabe, né? Mas poderio das mulheres, né? Ah, falando nisso, né? Por que eu fiquei mordido quando mostrou Miss Marvel? Justamente por causa desse poder feminino, né? Miss Marvel, Feiticeira Escarlate, Marie Bethel, guardiã, a toda poderosa. Nunca dá para escapar dessas coisas na Era de Latão, né? Não tem como. Enfim, foi um episódio que, como eu disse lá no começo, eu comecei com uma nota alta e fui baixando aos pouquinhos, fui tirando bastante e tentando comparar com o que eu tinha dos outros episódios aqui da temporada, né? Tudo isso eu vou falar lá no próximo episódio, quando dar meus pitacos gerais a respeito da terceira temporada. Enfim, mas acabei chegando a uma conclusão, né? Claro, é um episódio que ele cresce, ele não se derruba todo, ele não se passa uma auto-rasteira, justamente porque tem essa sequência da vida de Bethel e Pike. É isso que salva completamente o episódio, porque o resto meio que quase é tudo forçado, a participação do Kirk, aquela coisa rocambolesca de ir para outro planeta, mas é longe para dedéu, e aí o cara, o monstro da semana, que já não era monstro de 2 semanas, ele conseguiu se recompor lá dentro do sistema da nave, se teletransportar. Nossa, que salada, que enrosco, que coisa horrorosa. Mas enfim, entre trancos e barrancos, eu digo que esse 10º episódio da terceira temporada de Star Trek Stranger New Worlds merece uma nota razoável, um pouco acima da média, mas também não grande coisa. 4. Não, 4 não, foi onde eu comecei. Eu fui descendo aos poucos até chegar em 3 asteriscos. Pois é, para esse episódio derradeiro desta temporada. Eu podia até cair um pouco mais, mas realmente salva o episódio, aquela sequência ali que não é super original, é quase repetitiva, é quase um clichê na franquia, mas salva o episódio e por isso eu não atribuo uma nota mais baixa ainda. Claro, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês curtiram esse tipo de final diferente do que a gente está acostumado, sem tiro, porrada e bomba, ser uma coisa mais emocional, e contraditoriamente focado num personagem que não é o principal, mas num regular. Que maluquice é essa? Vocês aceitam esse tipo de conduta dos roteiristas e produtores? Sim ou não? Coloquem seus pitacos aqui nos comentários abaixo. Porque, bom, é isso. Acabamos mais uma temporada e temos a certeza que existirá a 4ª com 10 episódios e depois uma 5ª para encerrar tudo com 6 episódios, se eu não me engano. E claro, as próximas 2 temporadas já na passagem de na passagem de trono, né? Para o reinado de Kirk, e a aposentadoria
do Pike. Será que vão mostrar ele realmente se acidentando, tudo? Acho que sim, né? Acho que vão, né? Porque acho que é a única solução de tirar o Pike de cena e efetivamente colocar o Kirk, né? Acho que é isso. Ou seja, o arco da próxima temporada do Pike é voltar de novo à questão que já havia sido resolvida. É o que vai ter para essa série, com certeza. É isso.